É motivo de muita alegria nos encontrarmos aqui na casa do Senhor e poder celebrar o nome do nosso Deus. Hoje, queridos, nós estaremos retomando o estudo da carta de Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Essa passagem, ela vai nos ajudar a compreender as qualidades, as características desse fruto do Espírito. E nessa série, nós temos explorado cada uma dessas características. E essas características, essas qualidades do fruto do Espírito, elas não devem ser apenas apreendidas, apenas conhecidas, mas nós precisamos também aplicá-las ao nosso viver. E é o Espírito Santo, que é a origem desse fruto, que nos capacita, que nos qualifica a aplicar isso no nosso dia a dia. E assim como os frutos físicos precisam de um tempo para crescer, para amadurecer, o fruto do Espírito não amadurecerá em nossas vidas da noite para o dia. Não adianta você pensar que apenas com o seu pedido a Deus, para que Deus lhe encha de determinada qualidade do fruto, instantaneamente você vai estar cheio daquele fruto. Isso é um processo que demanda tempo e maturidade. Isso não acontece da noite para o dia. E à medida, queridos, que nós amadurecemos em nossa fé, todas as características desse fruto também se manifestarão e crescerão na nossa vida. Assim eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura da palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que quer dizer paciência em algumas versões, benignidade, em algumas versões amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 qualidades que são elencadas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, as quais nós precisamos aplicar às nossas vidas. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que tu nos concede dessa noite, de estarmos reunidos no teu nome. Obrigado, meu Deus, por cada um dos teus filhos que aqui tem chegado para ouvir, para aprender as tuas verdades. Usa-me, Senhor, como canal de bênção, mesmo, Senhor, sendo um vaso de barro, imperfeito. Ó Deus, que o Senhor me conceda graça e sabedoria. Toca-me, ó Deus, com brasas do teu altar, para que no abrir da minha boca, Senhor, palavras de edificação sejam proferidas, palavras de cura e de libertação, palavras de salvação, para a honra e glória do teu nome. Eu também quero te pedir, ó Deus, por todos aqueles que terão acesso, Senhor, a esta pregação, através do nosso canal no YouTube. Ó Deus, que a tua palavra chegue aos seus corações, que a tua palavra, Senhor, alcance vidas, pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que nós choramos e com fé te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, o fruto do Espírito, como nós vemos listado aqui na carta de Paulo aos Gálatas, nesses 2 versículos, pode até parecer uma lista aleatória, como que Paulo estivesse lá escrevendo essa carta aos irmãos da Galácia, e de repente ele pensasse algumas características que deveriam ser importantes serem citadas, serem nomeadas àquela igreja e, claro, a cada um de nós, porque essa carta, ela foi dirigida inicialmente aos Gálatas, mas ela foi lida em todas as igrejas da Ásia, e posteriormente, essa carta, juntamente com todas as demais, tem chegado até nós em pleno século 21. Essas qualidades, elas não são aleatórias, elas não foram citadas de uma forma simplista, não, na realidade, elas nos são dadas com uma finalidade. E Paulo, mesmo listando-as aqui nesses 2 versículos, mas é perceptível ver que pelo menos 3 divisões nós encontramos aqui nessas qualidades. As 3 qualidades seguintes: longanimidade, que quer dizer paciência, benignidade ou amabilidade, em algumas outras versões, e bondade, elas dizem respeito às nossas relações e interações com outras pessoas. É o nosso relacionamento com o próximo, com o outro. E as 3 últimas qualidades, fidelidade, mansidão e domínio próprio, têm a ver principalmente com o nosso estado interior. É aquilo que nos motiva. Aparentemente, queridos, a gente pode pensar que essas palavras, elas são muito parecidas. E se você observar na sua Bíblia, e
lendo numa outra versão, você vai perceber que às vezes o texto sagrado usa a palavra benignidade, ou bondade, ou amabilidade, de forma intercambiável, mas há uma diferença sutil entre elas, e é exatamente sobre essa diferença que nós vamos falar. Até porque se Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez constar que dentre as 9 características do fruto do Espírito, existiam 2 características, benignidade e bondade, elas não poderiam ser sinônimas. Há alguma diferença entre elas, que nós precisamos conhecer, mas não apenas conhecer, nós precisamos aplicar na nossa vida. E enquanto nós estávamos estudando o texto sagrado, enquanto nós buscávamos a leitura complementar de comentários, nós vimos então essa diferença. E é sobre isso que nessa noite nós queremos abordar juntamente com os amados. Então, amados, vejamos a característica do fruto que é citada como benignidade. E em outras versões, a amabilidade. Por exemplo, quem tem a Almeida Revista e Atualizada, eu acredito que seja benignidade. A NVI, a Nova Versão Internacional, é amabilidade. Mas independentemente de ser uma versão ou outra, é o sentido que importa. E aqui, o sentido de benignidade ou amabilidade é exatamente gentileza, ser gentil, certo? É a relação, como nós tratamos os outros, como nós como nós nos relacionamos de forma agradável com o outro. Todos nós, queridos, conhecemos cristãos que buscam a vontade de Deus para si e para outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, queridos, em que nós buscamos uma vida maior de intimidade, ou buscamos fazer a vontade de Deus, nós também incorremos em erros. Às vezes nós magoamos as pessoas. Nós estamos tão focados, tão desejosos em fazer a vontade de Deus, que às vezes nós nos tornamos grosseiros, indelicados. E a benignidade, ou a amabilidade, ela se desenvolve exatamente no trato com o outro. Considerando, queridos, que esse tratar bem tem que ser uma característica do cristão. Eu lembro que quando eu li ainda na minha adolescência, Dom Casmurro, de Machado de Assis, eu ficava pensando por que aquele personagem tinha esse título de Casmurro, né, o seu nome. E estava relacionado exatamente com a sua característica mais marcante. Ele era uma pessoa carrancuda, séria, né, um tanto quanto intratável. Porém, queridos, nós podemos até, nos nossos relacionamentos, sermos pessoas sérias. A gente não precisa estar rindo de tudo. Contudo, nós precisamos ser pessoas educadas, gentis. E é isso que a benignidade vai falar. No grego, essa palavra tem um sentido de bondade moral. É por isso que é tão parecida com bondade. Mas diz respeito em especial à integridade de uma vida piedosa, porque a gentileza, ela precisa partir de alguém transformado pelo poder do Espírito Santo. Não é simplesmente uma questão de educação. A educação é muito importante, quer seja a educação familiar, quer seja a educação escolar, quer seja a educação da igreja. Tudo isso é válido. Porém, é uma ação do Espírito Santo mudando o nosso temperamento. Às vezes tem pessoas que são um tanto quanto irritadiças por qualquer coisa, né? Eu lembro que alguns anos atrás, meu Deus, já tem um bom tempo, foi lançado um livro que eu não sei nem se ainda está circulando, de Tim LaHaye, Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Esse livro foi assim, algo que vendeu muito. E aí as pessoas começaram a dizer, você é colérico, não, você é fleumático, você é sanguíneo, né? E aí as pessoas foram como que criando preconceitos para os outros. Mas na verdade nós temos um pouco de cada um desses temperamentos. E as nossas atitudes, às vezes, diante de determinadas situações, vão nos levar a agir mais de uma forma colérica ou fleumática. Mas o certo é que, independente de quão seja a situação que você está vivendo, o seu temperamento precisa ser
controlado pelo Espírito Santo. Você não pode simplesmente dizer: ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, eu tenho a síndrome de Gabriela, vai direto para o inferno. Pau que nasce torto não tem que morrer torto não, queridos. Nós estamos aqui porque nós nascemos tortos, mas o Senhor é que nos endireita. Eu estava vendo como é que eles dobram toras de madeira. Estava vendo aí a construção de uma embarcação feita de madeira, uma embarcação grande, e vem aquelas pranchas grossas, tipo linha. E aí eles precisam dobrar aquela madeira. Eles não podem simplesmente ir forçando, porque aí ela vai quebrar. Eles colocam ela numa máquina de vapor a alta temperatura. Só o vapor esquenta aquela madeira. E aí então eles colocam ali naquele local e vão forçando até ela chegar a ter a mudança que eles esperam. Queridos, assim somos nós. Nós às vezes precisamos passar por essa transformação, e essa transformação exige deixar coisas que nós gostamos, mas que desagradam o coração de Deus. Nos livrar, às vezes, de pecados que temos guardado, mas que afrontam a santidade do Senhor. É por isso que a nossa vida tem que ser controlada pelo Espírito Santo. Deus, querido, nos chama a sermos cheios de amabilidade, de dentro para fora, sendo santos no que nós fazemos e dizemos, porque os cristãos devem ter um coração que busca o bem. A nossa atitude para com o outro tem que ser uma atitude de gentileza, de cuidado. Infelizmente nós vivemos numa sociedade um tanto quanto egocêntrica, aonde cada um só pensa na satisfação da sua própria necessidade. É por isso que muitas vezes nós encontramos lares em crise, porque as pessoas não estão querendo ceder nada, e preferem romper, preferem quebrar uma aliança, do que ceder em alguma coisa. Mas não somente no casamento, em várias áreas do nosso relacionamento. Queridos, não devemos fazer boas obras apenas, porque fazer boas obras sem um bom coração é vazio, é apenas para você se apresentar, é apenas para você ser aplaudido. Mas o que adianta os aplausos dos homens, se isso não chega à presença de Deus? A benignidade, queridos, quebra a tensão dos relacionamentos, pois procura o bem-estar do próximo, importando-se com os seus sentimentos e dores. Isso a gente vê, por exemplo, no relacionamento conjugal. Quando você procura fazer o bem ao seu cônjuge, até mesmo diante de situações que você talvez não se sinta tão bem. Minha esposa gosta de ir ao cinema, glória a Deus, não é dos meus programas prediletos, vale salientar. Aí ela gosta de assistir aqueles filmes melodramáticos. Olha, sendo de ação, bang bang até que vai, mas aqueles romances que você já chega chorando e sai se derretendo, meu Senhor. Mas você faz isso, não tem problema, depois ela vai com você tomar um sorvetinho, pronto, alegrou meu coração. Sorvete é bênção dos céus, né? Eu acredito que no céu vai ter sorvete, porque é um negócio muito bom. Querido, se você não sabe se é ou não uma pessoa benigna, basta observar se as pessoas ao seu redor se sentem bem e à vontade perto de você. Se as pessoas gostam de estar com você, mas se você chega e as pessoas já começam a se afastar, algo diferente está acontecendo. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, é todo mundo está errado, só eu estou certo. É preciso fazer aquilo que Paulo, escrevendo aos Coríntios, acerca das instruções da ceia do Senhor, precisa fazer um autoexame, porque até agora você só tem olhado e examinado os outros. Queridos, lembremos-nos que as multidões eram atraídas pela amabilidade com que Jesus as tratava. A sua palavra era uma palavra que chegava ao coração das pessoas, diferentemente da palavra proferida pelos religiosos da época, pelos fariseus. A grande dificuldade é acharmos que ao agir assim,
perdemos a nossa firmeza e somos fracos, achando que sermos gentis com os nossos filhos, eles não vão nos respeitar. Sendo gentil com o nosso cônjuge, ele ou ela vai querer se aproveitar da nossa situação. É aquela velha história. Meu filho lava os pratos, aí eu lavo, mas eu não enxugo, nem guardo, né? Não tem problema. É a gente saber que é uma via de mão dupla. A gentileza vai, a gentileza vem. Paulo, queridos, tinha uma mensagem radical. Vocês conhecem Paulo. Paulo é aquele turrão, é aquele homem impetuoso, é aquela pessoa que leva a mensagem do evangelho às cidades, aos povos. Ele não está preocupado se as pessoas vão gostar ou não, contanto que elas ouçam a mensagem. E é o Espírito Santo que faz a obra da conversão, é o Espírito Santo que transforma o coração do homem. E olha que Paulo era um grande orador, era um grande estudioso, mas ele reconhecia que era o Espírito Santo. Mas, queridos, quando se tratava de realizar o que ele proclamou, ele sempre tinha palavras gentis. Se a gente for ver as cartas de Paulo, que ele escreve, por exemplo, aos Coríntios, a primeira carta de Paulo, que na verdade é a segunda, que a primeira foi perdida, né? As que nós temos, na verdade, é a segunda e a terceira carta. Aquela carta ali, ela está reprovando uma igreja que estava passando por momentos muito difíceis, pecados grosseiros estavam acontecendo, mas ele começa falando do seu amor àquela igreja. E é isso que a gente vai ver sempre Paulo fazendo isso. É esse cuidado que nós precisamos fazer. Não estamos aqui, queridos, dizendo que você não tenha que ser firme na criação dos seus filhos, no relacionamento com os seus empregados, você não possa exigir do seu rebanho. Pelo contrário, como pastor, como liderança, se nós não corrigirmos, vamos ser, queridos, depois avaliados pelo que deixamos de fazer. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 10, primeiro: eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês, eu que sou humilde, né? E aqui Paulo mostra a sua gentileza, o seu cuidado no escrever aquela carta àquela igreja. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 7 e 8, ele escreve: embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos, benignos, gentis entre vocês. Decidimos dar-lhes não somente o evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida. Ah, queridos, como é difícil a gente ver isso hoje, principalmente daqueles que são sacerdotes. Hoje é o contrário, é me dá, me dá, me dá. Circula até um vídeo na internet, que eu não sei se aquilo é montagem, o que é, um pastor pregando, e aí na hora da oferta, né, ele chama a igreja para trazer para ele, e ele diz, me dá, e o pessoal vai trazendo, e vai botando no bolso dele, no paletó, vai botando em todo canto, ele diz, me dá, me dá, me dá. Mas infelizmente esse é o retrato do que a gente vê muito nos nossos dias. As pessoas estão apenas voltadas para o erário, para o que podem aproveitar no aqui e no agora. Estamos esquecendo do eterno. Estamos deixando de ser gentis, cuidadosos uns com os outros. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 24, Paulo diz, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Amabilidade, ser amável. Mas hoje, o que a sociedade nos ensina é o contrário. Se alguém pisa no teu pé, dá uma voadora nos peitos dele. E o pior é porque às vezes a gente vê até irmãos dizendo assim, olha irmão, eu estava ali, meu esposo fez isso, eu meti-lhe a mão. Misericórdia. Então, infelizmente, é essa a realidade do mundo, mas não pode ser a nossa realidade. Por isso que lá em Provérbios, no capítulo 29, verso 11, diz, o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio é gentil, é bondoso. Davi falou sobre Saul e Jonatas, que eram guerreiros poderosos, mas eram amados por Davi. Em 2 Samuel 22, 35 e 36 é dito, ele ensina minhas mãos para fazer guerra, sua gentileza me fez
grande. Queridos, quantas pessoas fazem parte da nossa vida, ou fizeram parte da nossa história, que nos ajudaram pela sua gentileza, pela sua integridade, pela sua vida piedosa, pelo seu cuidado com a defesa da verdade. No mundo cheio de fake news, no mundo cheio de mentiras, de falsidade, como nós precisamos, queridos, de exemplos, de pessoas sérias, que balizem as nossas vidas. Jacó é um exemplo de bondade, de benignidade, de reconciliação. Vocês sempre lembram que quando da morte do seu pai, Jacó, os seus irmãos ficaram preocupados, porque pensaram eles, agora nosso pai é morto, já José vai lembrar de tudo que nós fizemos a ele, e vai fazer recair sobre nós toda a sua vingança. Mas a palavra de José para os seus irmãos foi: vocês intentaram o mal contra mim. Eu acho que quando eles ouviram o início daquela frase, eles devem ter tremido na base. Pronto, José é governante do Egito, tem os soldados à sua disposição, basta ele dizer: ó, passa a espada nesse daí. Estava feito. Os seus irmãos haviam intentado contra ele, mas Deus transformou o mal em bem. É por isso, queridos, que Paulo, lá em Romanos 8:28, pode dizer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, segundo os seus propósitos. Podemos até não entender a luta, a dificuldade que nós estamos passando, mas Deus, Ele cuida de nós. Quando pensamos, queridos, sobre a importante missão que nós recebemos no caminho para a glória, devemos estar profundamente envergonhados de todo pensamento de desunião e conflito. Quantas vezes não passou ou não alimentamos sentimentos de ódio, de raiva, de mágoa, de vingança contra o outro? Palavras gentis procedem de um coração puro e bom. É por isso que lá em Provérbios capítulo 16, versos 23 a 24 diz: o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis, gentis, são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Como nós estamos precisando de palavras amáveis, porque as palavras hoje são palavras amargas, cheias de ódio. O pior de tudo, queridos, é que nas redes sociais, inclusive daqueles que se dizem cristãos, como circula palavrões. As pessoas não mais se intimidam em dizer palavrões. Ah, pastor, mas o palavrão é contra o fulano, é contra o E aonde é que está dizendo na Bíblia que você pode dizer palavrão, desde que seja para a instituição tal, ou seja para essa pessoa aqui ou acolá? Mas infelizmente a gente começou a relativizar o pecado. Ah, pastor, mas isso é influência do existencialismo cristão. Caia na real. Nós não somos levados por uma bandeira filosófica humana. Nós somos conduzidos pela palavra de Deus. É por isso que as palavras agradáveis são como um favo de mel e são doces para a alma. Queridos, a benignidade, descrita como característica do fruto do Espírito, não é meramente um comportamento moral, mas uma excelência de caráter. E esta amabilidade só é possível através da graça e misericórdia de Deus. Não adianta criarmos regras, estabelecermos normas. Isso pode até nos ajudar na boa convivência com as pessoas ao nosso redor. Pode ser muito bom estabelecermos, essas regras da boa convivência social. Tranquilo. Mas não adianta a gente estar cumprindo essas boas convivências, essas regras, e o nosso coração está ardendo de raiva, de ódio com o outro, E basta o outro sair, você começa a tesourar. O que adianta? Quando você não guarda rancor de ofensas cometidas, quando você resolve perdoar o outro, você está colocando na prática a qualidade da benignidade.
quando você decide não entrar, por exemplo, em uma roda para falar mal de alguém, nem participar de bullying ou qualquer tipo de discriminação, você está mostrando ser uma pessoa benigna. Infelizmente, amados, a gente, às vezes, nos falta assunto de falar sobre a volta de Jesus, nos falta assunto para falar acerca dos dons espirituais, nos falta assunto para falar acerca da bondade de Deus, mas não falta assunto para falar do, meu Deus, nem te falo, misericórdia, pouca gente está sabendo, só vou falar para ti, porque você é muito meu amigo ou minha amiga, mas olha, pense o barraco que aconteceu entre fulano e Beltrano, meu Deus do céu, que perda de tempo, vai orar pelo irmão, vai se converter. Queridos, quando você se entristece pelos problemas que as pessoas têm, bem como se alegra quando o outro está feliz, você se mostra uma pessoa benigna. É por isso que a palavra de Deus diz chorar com os que choram. Qualquer pessoa pode ser benigna com seus próprios amigos, mas só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue ser benigna com os seus inimigos e em momentos de adversidade. Você ser gentil com quem é gentil com você é tranquilo, é fácil. Aquelas pessoas que te tratam bem, você corresponde também. Mas você ser gentil, educado com a pessoa que te é grosseira, é difícil. E aí é que vem a qualidade desse fruto, a benignidade, de sermos gentis. Porque a palavra de Deus aqui não diz que nós devemos ser gentis somente com quem nos trata bem, somente com quem é do mesmo partido que a gente, somente com quem lê na mesma cartilha que nós. A igreja estava cheia de partidos. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, mas eu sou até, o meu partido é melhor, eu sou de Jesus. Amados, como nós precisamos amadurecer, e aí não vem aquela ideia romântica de achar que a igreja primitiva era perfeita, pelo contrário, era uma igreja cheia de problemas, mas apesar dos problemas, mesmo tendo apóstolos na direção, na condução, na pregação, elas dependiam da palavra de Deus, dependiam do Espírito Santo, e isso a igreja Gileade José Walter precisa fazê-lo. Precisamos depender da palavra do Senhor, precisamos da direção do Espírito Santo na nossa vida. Mas vamos a outra característica, senão não vai dar tempo. Bondade. Queridos, e esta característica, essa qualidade, bondade, ela está relacionada no original com generosidade. Enquanto que a benignidade se preocupa com o bem-estar das pessoas, com a gentileza, tratando-as de forma educada, não reagindo mal a elas, a bondade trabalha ativamente pelo bem alheio, é exatamente na sua generosidade. Alguém bondoso não apenas deseja o bem, mas luta para que isso aconteça, mesmo que haja um custo, seja na forma de recursos financeiros, tempo ou outras coisas que nos sejam caras. Agora em julho, nós estamos organizando a nossa viagem missionária. Nós vamos estar indo em julho levar cestas básicas, ação social, a palavra de Deus, como fizemos o ano passado em Cajuás, e foi bênção, como foi maravilhoso, e nós vamos estar lá um dia inteiro, servindo a Deus, deixando a comodidade do nosso lar, deixando o nosso descanso do sábado, nos lançando aí a uma viagem, pagando para fazermos isso. Isso é bondade, é ser generoso com outras pessoas. Desse modo, queridos, a bondade nos persuade a dividir o pouco que temos e a ajudar outras pessoas de qualquer forma que nos for possível. É você saber dividir mesmo no pouco. A gente vê isso claramente, por exemplo, com as igrejas da Ásia que abençoaram a igreja de Jerusalém. As igrejas da Ásia eram igrejas humildes, pobres, mas elas recolheram uma oferta para os mais pobres que estavam em Jerusalém. Isso é generosidade, é poder dividir, é poder compartilhar, porque o mundo de hoje é o contrário, é um mundo que é acumulativo, a gente só quer para si, quanto mais a gente tem, mais a gente quer. É a inversão do reino de Deus.
Bondade, queridos, é humildemente dar de nós mesmos em amor e misericórdia para com os outros que podem não ser capazes de dar nada de volta. E o interessante da bondade, do ato de generosidade, é que você dá e não espera nada de volta. Ah, pastor, não vão citar nem meu nome não? Eita Deus, eu estava certo que iam fazer uma placa e colocar meu nome em letras garrafais, e ainda colocar assim um LED, para que todo mundo pudesse ver quando estivesse chegando. Queridos, o mais importante não é os homens estarem vendo, é o Senhor reconhecer a tua dedicação, o teu esforço, a qualidade da bondade e do fruto do Espírito na tua vida. O Salmo 25, verso 6, tem um ponto importante da bondade, diz assim: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Queridos, essas características do fruto do Espírito, elas existiram e existem primeiramente na pessoa de Deus. Isso não é algo que aconteceu de repente, como diz aqui no Salmo 25, verso 6, é desde a eternidade. Ele é bondoso eternamente. A sua bondade é derramada sobre cada um de nós. Pense só, você, um miserável pecador, eu rastejando, mergulhado na lama, e assim mesmo o Senhor me recolheu, te recolheu, mas não apenas te tirou da lama, Ele te limpou, e Ele fez isso, queridos, não foi com água, Ele fez isso com cada um de nós, com o sangue do seu próprio Filho, porque não havia nada que nos purificasse. Animais poderiam ser mortos e nós não ficaríamos limpos, somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, teria esse poder. É por isso que Cristo teve que morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter vida, e vida com abundância. Queridos, assim como a gente vê na história da igreja, homens e mulheres que permaneceram firmes nos caminhos do Senhor, apesar de todas as dificuldades, o chamado de Deus para cada um de nós, é que tanto a benignidade quanto a bondade possam ser alicerçadas, desenvolvidas em cada um de nós, nos nossos relacionamentos, quer seja entre os irmãos, quer seja no nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, quer seja no ambiente de trabalho, que nós possamos lembrar aquela exortação de Paulo, lá em Efésios capítulo 4, verso 32, sede bondosos uns para com os outros, de coração terno, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Mas ao contrário, amados, nós somos lerdos, lentos para perdoar. Nós brigamos com o nosso cônjuge. Há 20, 30 anos atrás aconteceu um problema. E aí você resgata aquele problema de 30 anos atrás. Ah, tu esqueceu não? Tu lembra o que foi que tu fez naquele dia? Aí a pessoa, o que foi ontem? Ontem? Pode, tá assim forte na minha mente, é quase como ontem. Ah, foi semana passada. Quase isso. 30 anos, como é? 30 anos atrás, eu lembro. Como se fosse hoje. Nós somos assim, queridos. Guardamos, alimentamos a mágoa, o ressentimento. E aí isso nos faz enfermar a alma, faz nos adoecer, porque não somos bondosos, generosos. Queridos, há uma história, lá em 2 Crônicas, e aqui eu encerro essa ministração, no capítulo 22 e 23, que conta a história de Joás. Atalia foi uma rainha que usurpou o poder, e mandou matar todos os filhos do rei, mas apenas uma criança, somente uma, de nome Joás, saiu ilesa naquela tragédia. E isso aconteceu, porque a filha do antigo rei, de nome Jeozeba, quem tiver aí pensando em ter uma filha, já pode guardar esse nome, Jeozeba, para colocar no nome da sua filha, muito bonito, pelo menos é bíblico, né? Vem cá, Jeozeba, vem cá, estou precisando que você faça isso para mim. E aí pode até de uma forma mais gentil, Jeozebinha, vem cá, minha filhinha, né? Vai certamente agradar a você. Pois bem, Jeozeba guardou Joás, né? Cuidou dele, mas não só Jeozeba, o sacerdote Joiada guardou no templo do Senhor
por vários anos, até que ele tivesse idade para ser proclamado rei, no lugar daquela rainha má, que levou o povo a afastar-se do Senhor. E aí, Joás cresceu, reinou, mas chegou um tempo em que o sacerdote Joiada morreu. E aí, amados, Joás se afastou dos caminhos do Senhor, perdeu o conselho do grande líder sacerdote que era Joiada. Aí Deus então levanta profetas para advertir Joás, para que retornasse aos caminhos do Senhor. E sabe qual era um desses profetas? Era o filho de Joiada. Aí, aquele homem chamado por Deus, de nome Zacarias, vai ao rei, adverte-o, para que ele pudesse voltar-se para Deus, reconciliar-se com o Senhor. Joás não lembrou tudo o que o sacerdote Joiada, pai de Zacarias, fizera por ele. Não lembrou os anos que ele foi preservado no templo, quando Joiada colocou a sua própria vida em risco, diante da perseguição de Atalia. Ele mandou que aquele profeta, Zacarias, fosse levado para fora e morto. Queridos, infelizmente, nem sempre nós vamos ver exemplos de generosidade acontecendo. O coração do homem é assim, nem sempre ele retribui o bem com o bem, mas precisamos nos lembrar que a nossa herança, ela não está depositada nesse mundo. A nossa herança, ela está reservada na glória eterna. Aqui certamente nós vamos usufruir de coisas boas. Eu não estou fazendo aqui qualquer apologia ao modelo franciscano. Não, não preciso. Aqui você trabalha, tem a sua renda, tem a sua família, tem coisas boas que você pode conquistar, sem nenhum problema, desde que isso não seja o seu Deus, desde que isso não tome o primeiro lugar na tua vida. Se assim for, meu irmão, é melhor você permanecer pobre. É melhor pobre estar no céu do que rico e no inferno. Ah, pastor, mas eu vou deixar de dar o dízimo. Não tem problema não. Não tem problema, eu quero viver no céu comigo. Glória a Deus. Agora, a gente tem que ter em mente, amados, é que na nossa caminhada, o Senhor nos tem colocado em todas as áreas da nossa vida, quer seja na pobreza, quer seja na riqueza, quer seja na saúde, quer seja na doença. A gente saber que Deus é Deus, e para Ele toda glória, somente Ele é merecedor de toda glória. Aqui a gente pode ter os aplausos dos homens, aqui a gente pode se ver em destaque por algum motivo, mas tudo isso passa. Tudo isso passa, contanto que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. O resto, queridos, é resto. Que nós possamos, amados, buscar tanto a benignidade quanto a bondade na nossa vida, no nosso relacionamento com o próximo, no nosso relacionamento com o outro, porque isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando cada um de nós.